Tem uma mensagem de Jesus que fala sobre a postura diante daquele que ameaça o corpo, mas não pode matar a alma. E Jesus ele vai dizer isso pareado com o esclarecimento que aquele que o assume no mundo, em termos de testemunho, conduta, esse é o que atesta diante da própria consciência essa vinculação, essa escolha e a profundidade desse motriz nessa diretiva. No Evangelho por Emmanuel, comentário Mateus, capítulo 10, versículo 32, vai dizer que esse é o assumir uma identidade, uma conduta que fala daquilo que eu declaro e escolho. Existe caso que até mesmo a tentativa de esconder muito, de mascarar, já demonstra uma incoerência, uma dificuldade da pessoa. Tinha uma adolescente que ela tinha arrumado um namorado e com isso ela tinha iniciado a vida sexual dela nesse relacionamento. Só que ela estava fazendo isso na surdina, escondida e com receio de ir num ginecologista pedir um anticoncepcional, porque nesse caso, antes tomar um anticoncepcional do que abortar, a orientação seria ela tomar um anticonceptivo, mas como ela estava fazendo algo escondido, ela achou por bem perguntar para uma vizinha que ela sabia que vivia a tomada desse anticoncepcional e pegar o nome do remédio e comprar igual. E isso já estava atrelado ao fato de ser algo escondido. Porque se é algo que ela tivesse posto o prato na mesa e aclarado com a própria consciência, a própria realidade, eu pretendo viver essa realidade no meu relacionamento de namoro, eu assumo o compromisso e a responsabilidade pelo que vem acontecer, assumo isso diante da minha casa, porque ela é de menor, e vou então tranquila no ginecologista pedir um contraceptivo. Mas o fato de fazer escondido, de mascarar o que ela estava fazendo, já era uma vulnerabilidade que ela vivia em meio a essa situação, que acarretava uma fragilidade moral para ela, uma fragmentação moral e uma abertura, uma brecha que então ela dava para tomar errado aquele contraceptivo, tomar a medicação errada, da forma errada e
lidar erroneamente com o efeito colateral que ela pudesse ter. Porque é sabido que o anticoncepcional ele tem efeito violento na questão da veia, da tendência à trombose. Quem tem caso de trombose próximo, parente, tem que evitar esse remédio. Porque se você pega a bula de um anticoncepcional, é um manual de efeito que pode haver cruzado da tomada daquilo. Igual o Roacutan também, mas o Roacutan é para espinha, que eu tomei para esse fim. Que inclusive eu tenho ovário policístico, que interfere também em espinha. Quando foi por volta de 1999, quando estava começando a tomar Roacutan no Brasil, era um manual que eu assinei sobre o risco, porque ele é teratogênico, então você tem que ter um compromisso, a pessoa que toma, e um efeito cruzado perigoso que tem ali, mas esse é para tratar a acne. O anticoncepcional, ele é idem, é como se fosse um manual mesmo. É uma cartilha ad eterno de explicação que oriente e aclara o risco para a veia, para um colapso da circulação que leva a uma trombose local, em termos de veia, né? Que é simples por ser local, mas perigoso pelo encadeamento que possa vir. Somente que, quando a pessoa vive essa situação, ela já está numa condição perigosa e vulnerável, porque está escondendo. Por isso Jesus dizia que quando eu assumo o que eu sou, isso já é um sinal de maturidade da minha parte, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer essa diretiva em pegar o meu candeeiro que está debaixo da cama e pôr de cima do telhado. E subir e pôr no cume da montanha. O anticoncepcional, ele tem vários tipos de dosagem também, que é direcionado para cada organismo e realidade. E essa moça, então, pegou um, que nem foi indicação médica, que a vizinha indicou. Você tem que tomar todo dia no mesmo horário. Ela já estava tomando quicado. Um dia tomava de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite. Mas por causa da confusão moral da realidade que ela estava. E isso também tem a ver com a necessidade que nós temos de nos afirmar. Porque o adolescente, quando ele entra nessa faixa etária, acaba que desperta nele uma busca de se fazer ouvido, visto, integrante em termos de opção e de caminho na sociedade. E sempre é uma conduta perigosa e é o momento de uma orientação adequada do responsável para auxiliar essa realidade. Daí que a psicosfera que se vive aqui, ela tem como premissa desse pacote a aflição, que é um sentimento que entra nesse pacote e que, vez ou outra, vai alcançar
quem passe por aqui. Não há um isento dessa perspectiva e da necessidade de lidar com isso com os recursos volumosos e felizes da fé, da boa energia, da disposição, da mansuetude, da renovação, que a própria alternância entre dia e noite já me ensina que eu preciso renovar. Eu preciso renovar força, eu preciso renovar propósito, eu preciso renovar o próximo passo, eu preciso renovar o auxílio ao outro, eu preciso renovar a minha humildade, eu preciso renovar a minha essência, a minha escolha, a minha opção, a minha maturidade. Daí que a cada momento chega até mim uma situação que vai me pedir a minha cota de renovação e de disposição. Haja visto ser uma tendência, uma disposição moral e física para a boa luta. E isso é a diminuta cota que me compete, porque somente se eu conseguir ser fiel no diminuto, no encoberto, no calada, é que eu vou conseguir manter minha fidelidade ao bem na grande provação que vai visitar, que vai bater na minha portinha, cuja portinhola eu deveria abrir e aproveitar aquela ensancha, aquele pentelésimo. Daí que, quando eu me adestro no pentelésimo testemunho que bate até mim a cada momento, é que eu tenho força moral para o martírio, o desabe, daí a experiência de ser fiel no pouco, ela é absolutamente pedida e que precisa ser cultivada por mim. E isso é porta dentro da alma, é fora o íntimo. Porque a minha queda, eu sou a primeira a perceber. Quando ela acontece, pode ser que o outro não saiba, mas eu sei. Isso basta. Que eu caí, que eu deslizei. Que tem um leite no chão esperando por mim, pelo meu paninho para secar. Da mesma forma, quando eu sou vitoriosa no lance e venço a mim mesma, não há aplauso. É porta dentro de mim que isso acontece. É solitário e é comigo. Mas eu tenho a paz e o travesseiro de ter saído mais forte da situação.
Por isso, é fácil imaginar a tristeza de alguém quando ela cai espetacularmente. Quando ela percebe que não deu conta de superar a sua paixão. E pode ser que a pessoa que vive essa situação, ela já esteja vencendo a tentação há muito tempo. E sendo fiel no pouco, e conseguindo se sobrepor à submissão da força tentativa, e conseguido exaurir na boa luta e sair vitoriosa. E num instante inesperado, abrupto, repentino, ela cai naquele ponto em que ela tinha se mantido firme até ali. Isso é um desabio emocional para a pessoa, porque ela sabe o esforço que demanda dela ter chegado ali de pé. Por isso, todo o esforço que eu fizer para ficar de pé moralmente é pouco. Toda energia que eu depositar nisso, todo exaurimento orgânico que eu colocar nessa direção, é nada perto do quanto eu preciso fazer isso. Isso me alerta de ir ao encalço desse movimento, que é fazer o que Jesus disse, pegar o meu alqueire e colocar sobre o telhado.